A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Gabriel Margato. Eu sou Lana Otani e este é mais um Universidade 93,7. No programa de hoje, vamos discutir um assunto muito atual nos meios de comunicação, o infotenimento, junção entre as palavras informação e entretenimento. Na tentativa de se aproximar do público, o jornalismo muitas vezes se confunde com o entretenimento na grade da programação. A linguagem do jornalismo fica mais leve e temas geralmente não considerados de interesse público ganham espaço nos noticiários. A partir daí, não é raro a gente se perguntar, isso é jornalismo ou entretenimento? Será que o jornalismo pode ser mais livre sem perder a sua essência? Convidamos 2 jornalistas que convivem com essas questões em sua carreira para falar com a gente sobre isso. O nosso primeiro convidado é Carlos Padeiro. Ele é professor de pós-graduação em jornalismo na Universidade Anhembi Morumbi e foi repórter esportivo no portal UOL, cobrindo grandes eventos como os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Bom dia, Carlos. Bom dia, agradeço o convite para estar aqui na Rádio USP. E nossa segunda convidada é Débora Cristine Rocha, pesquisadora da PUC e colaboradora do Observatório da Imprensa. Bem-vinda, Débora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. O programa será dividido em 2 partes. Na primeira, conversaremos com os convidados sobre suas experiências, estudos e a opinião sobre o tema. A segunda parte é destinada à análise da opinião do público pelos nossos convidados. Para começar, vamos ouvir uma reportagem da repórter Letícia Paiva. Ela conta os bastidores de um programa de televisão que apresenta informação de forma mais atrativa. Falando sobre o infotenimento, que nada mais é do que a mistura entre informação e entretenimento, às vezes fica difícil de entender como os assuntos são pensados e abordados no jornalismo. Conversamos com alguém que está por dentro desse mundo, produzindo o programa de TV representante do infotenimento. Leonardo Levati é jornalista e produtor do Bem-Estar, que aborda temas de saúde e é transmitido nas manhãs de segunda a sexta na TV Globo. De acordo com o produtor, o programa busca se comunicar diretamente com o público, usando para isso linguagem acessível. Há toda uma preocupação em tornar aquela informação, que ali no rigor das letras científicas é talvez chata ou pouco digerível, numa informação agradável, legal. Não tornar a informação simplista, não é isso, mas simplificar a informação através do lúdico. Existe a preocupação em passar informação para um público amplo, que vai desde a dona de casa ao médico, característica do formato de infotenimento. E não tem TP no Bem-Estar, o Bem-Estar funciona sem nenhum TP. Ele se permite, e portanto permite ao público, um tom muito mais leve de uma conversa. Para isso, recursos lúdicos são explorados. O jornalismo se une às atrações. A gente traz objetos físicos ali para o estúdio para explicar como uma determinada doença funciona no corpo humano. Também telões, a gente tem interatividade com o público o tempo todo. Então, se eventualmente pintou uma informação ou algo foi abordado e houve um ruído, a gente começa a ver que pinta uma pergunta lá na tela interativa. Essa pergunta começa a receber muito like, as pessoas começam a se identificar com essa pergunta. Isso é mais um mecanismo e um termômetro para a gente levar em consideração e concluir, talvez isso não tenha ficado tão claro. Já nas reuniões de pauta, são pensados não apenas nos assuntos dos próximos programas, mas quais recursos serão usados para apresentá-los. O produtor começa a apurar, levantar as informações, e uma vez que elas chegam até a redação, a gente começa a pensar, então, quais recursos de demonstração e arte a gente poderia utilizar para fazer da informação algo mais compreensível. As opções do Bem-Estar não são exclusivas. Linguagem acessível, recursos visuais, atrações e proximidade com o público são recursos comuns no infotenimento. Voltamos a debater isso no estúdio com nossos convidados. Eu sou Letícia Paiva para o programa Universidade 93,7. Esse é um bom exemplo do assunto que vamos discutir hoje. Então, primeiro Carlos, depois Débora. Como vocês definem o infotenimento? Qual é a linha que divide informação e diversão? Bom, o infotenimento ele é um resultado de mudança da sociedade, né? O infotenimento começou a ser trabalhado na comunicação, em estudos da comunicação, a partir da década de 90, pela questão da massificação da informação, pela questão da industrialização, da mercantilização da informação, do crescimento dos veículos de comunicação, da tecnologia e do excesso de informação. E você tem uma competitividade muito maior entre as empresas de comunicação e a necessidade de você conquistar o público, né? Disputa por audiência, né? A grande imprensa é um grande negócio. A grande imprensa, os veículos de comunicação, hoje em dia são
não ouso dizer que é a maior, mas dos maiores ramos da indústria, né? Se você pensar ainda, se você expandir para Facebook e tal, é um setor mundialmente gerador de muitos lucros, e aí você necessita competir, né? É uma competição. E aí o infotenimento ele surge nesse cenário como uma forma de você mesclar informação com entretenimento para atrair as pessoas. E aí isso atinge desde editorias que podemos considerar editorias mais leves, como cultura, o esporte, que é a área que eu atuo mais, mas que tem assuntos que precisam ser abordados, principalmente com a informação, com o jornalismo. E aí você trabalha nesse cenário de competitividade, você procura atrair o ouvinte, o leitor, o espectador, com tecnologia, com um debate mais leve, com uma forma de você se tornar mais próximo do ouvinte, do leitor, porque o jornalismo ele reflete a sociedade. E a sociedade hoje em dia é essa questão da informação rápida, da busca pelo entretenimento, pela busca da diversão, ainda mais hoje em dia com o YouTube, com redes sociais, as pessoas querem coisas para se divertir, querem informação rápida no celular a todo momento, e aí é nisso que o jornalismo acaba se inserindo, né? O jornalismo ele entra de cabeça nessa prática do infotenimento, né? Nessa mistura de informação e entretenimento, para atrair as pessoas, para chamar as pessoas para uma coisa mais leve. E aí mesmo você pode pegar exemplos de o próprio Jornal Nacional. Se você comparar o Jornal Nacional, o que ele era na década de 90 com o que ele é hoje, é uma mudança enorme, porque o Jornal Nacional ele pratica infotenimento. É o William Bonner conversando com a Maju numa coisa mais descontraída, não é mais aquela coisa da bancada. E aí isso é tanto a evolução da tecnologia que faz o jornalismo, quanto da evolução do comportamento da sociedade, né? O jornalismo reflete a sociedade. Então, acho que esse meu comentário, essa minha análise, ela pode ser um resumo e uma introdução do que é o infotenimento para o ouvinte. Acho que dá para aproveitar o gancho que ele falou até do telejornalismo, né, Débora? Sim. O infoentretenimento ele é uma estratégia da indústria da comunicação para levantar a audiência. Isso é um ponto pacífico. Enquanto estratégia, instrumento ou ferramenta, ele não é nem negativo e nem positivo. Ele é neutro. O que faz ser negativo ou positivo é o uso que será realizado dele. Então, ele não é algo a ser combatido e também não é algo a ser exaltado. A gente precisa sempre levar em consideração que cada programa de televisão, cada jornalista pessoalmente, não é isso? Tem uma ética dentro da profissão, dentro do trabalho, dentro do fazer jornalismo. E o infoentretenimento, ele pode se encaixar muito bem ou não a partir dessa ética. Então, é o uso que vai ser feito pelos jornalistas e pela indústria da comunicação, que é a indústria cultural, que vai dizer se ele está sendo bem utilizado ou não. Na verdade, a diversão, o entretenimento ou o lazer, do ponto de vista da sociologia, é um polo da indústria cultural. Então, por um lado, a gente tem o polo da produção, vamos fazer o programa. Por outro lado, nós temos um polo de consumo. Alguém vai consumir esse programa. Então, é nesse jogo, nessa relação entre produção e consumo, que o infoentretenimento se encaixa nos dias de hoje como uma forma de levantar a audiência, de aquecê-la. Por quê? Porque nós temos uma indústria de entretenimento, isso fora do jornalismo, tá? Que é extremamente grande, extremamente poderosa, extremamente rica, vamos dizer assim, e a qual a sociedade está sempre dialogando com ela, está sempre utilizando seus trabalhos. O que é o Pokémon? É isso, não é? Então, o jornalismo ele não pode ficar para trás, longe das transformações sociais. No entanto, ele tem uma missão social. Caso contrário, ele não é jornalismo.
E dentro desta dose, a gente tem que dosar aí o que vai ter de informação, o que vai ter de entretenimento. E aí, cada programa, cada editoria e cada jornalista individualmente vai pesar e verificar como é que ele vai lidar com as grandes questões que o infoentretenimento vai trazer para a gente. Sim, até aproveitando aqui um gancho, você que estuda tanto a televisão brasileira, você acha que ela apresenta mais informação ou entretenimento? Você acha que elas são tratadas de formas iguais, assim? Você acha que eles são apresentados da mesma forma, têm o mesmo peso? A televisão em geral, o telejornalismo especificamente? Pode ser, como a gente está falando de jornalismo mesmo, pode ser o telejornalismo, no caso. Olha, depende do tipo de telejornalismo. A gente precisa considerar nessas questões que nós temos dosagens, nós temos misturas, mesclas, que podem ser muito diferentes. Você tem um telejornalismo, entre aspas, mais clássico, como é um JN, e como são outros telejornais que são parecidos com ele, que até se inspiraram nesse modelo, e nós temos também formas de telejornalismo que a gente vê à tarde que são muito diferentes. São formas de telejornalismo que foram criadas para buscar um tipo de público diferente. Então, o tipo de público que seria a nova classe C, classe D, classe E, por aí. Então, ele tem uma linguagem, toda uma formatação que tem como alvo esse público, tá certo? Então, tem tipos de telejornalismo. Dentro de cada tipo, a gente vai ter um uso do entretenimento de uma determinada maneira, tá certo? Então, a gente tem, assim, formas de telejornalismo onde você tem aquele humor bem escrachado, tá? Você cria um personagem, você cria um trono para a pessoa sentar, certo? Então, é um tipo de humor que está sendo feito. A piada mais elaborada que pode surgir num jornal nacional, por exemplo, já é uma outra forma de humor. O humor, ele também tem gêneros, há muitos tipos de humor. Você tem desde aquele tortinha na cara até uma forma de humor que é tão refinada que muitas vezes tem gente que não entende a piada. Sim. Tá? Então, existe aí uma gama para a gente pensar como que ela pode se encaixar, determinando assim de acordo com cada público, de acordo com o horário, de acordo com a linha editorial daquele telejornal. Agora, Carlos, sobre sua experiência de trabalhar no UOL, como era trabalhar as pautas pensando em trazer as informações, claramente, mas também tentando torná-las atraentes para o público em geral, para ter mais acessos, né, mais cliques? Essa pergunta é interessante pelo momento que eu trabalhei no UOL. Eu entrei no UOL em 2006, e naquela época, assim, o UOL, ele do Grupo Folha, e ele tinha um jornalismo, inclusive jornalismo esportivo, com uma linha editorial Folha de São Paulo, no caso de você trabalhar matérias de números, Datafolha, que você consegue fazer isso no esporte, isso aí é muito trabalhado nos Estados Unidos, por exemplo, questão de você analisar estatísticas e tal. Você tinha a questão de investigar bastidores da política, do esporte, dos clubes, enfim, era nessa época, né, 2006, 2007, 2008, era preponderante isso. A partir de 2008, até pela questão da concorrência, né, e isso casa com o que eu falei no começo do programa, e aí questão de buscar mais cliques, aí essa questão do clique, isso aí começou a ficar mais forte no UOL a partir de 2008, 2009, até com mudança de chefia e tal. E no esporte também isso acabou se refletindo. E a questão de você fazer matéria, por exemplo, descobrir quais são os carros dos jogadores. E é uma coisa que dá muita audiência. Então, tinha dia que eu ia pro treino no Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e uma das minhas funções, para não dizer a função principal, era ficar no estacionamento para descobrir quais eram os carros dos jogadores. E eu não gosto de carro, eu sou muito ruim para carro.
E eu tinha que tirar foto porque eu não sabia, só carro importado, carrões e tal, e eu tinha até que tirar foto para distinguir os carros depois chegando na redação. E aí é um exemplo de como, né, vamos continuar fazendo um jornalismo investigativo, de denúncia, porque isso, né, por mais que o futebol seja diversão e entretenimento, é um campo extremamente rico para isso, né, infelizmente. Mas para jornalista que gosta de cutucar, isso acaba sendo mais legal. Mas também balanceando com isso, descobrir qual que é o carro do Rogério Ceni, quem descobrir alguma coisa sobre a namorada do Neymar, coisas do tipo, e isso aí ficava claro na audiência. As matérias mais lidas acabam sendo isso. E então isso foi uma mudança pela qual eu passei, e por política da chefia, por questão de busca de cliques e tal. E você né, você precisa fazer as duas coisas. Assim, eu não gostava de fazer essa questão do carro, por exemplo, tal, mas era o que dava mais audiência. Então, isso variava muito, assim. Mas dava, assim, o jornalismo esportivo, ele, né, o esporte é uma diversão, né? É um lazer. Você consegue trabalhar o entretenimento com informação, né? A questão do infotenimento. Você consegue fazer uma matéria interessante sobre a formação de um atleta, né? O esporte como um fator educacional, de saúde, de sociabilidade. Tem toda essa história, a questão de você buscar uma trajetória interessante de um atleta. Né? Temos um exemplo recente da Rafaela Silva, do judoca, que foi formada num trabalho social muito legal no Rio de Janeiro, tal, e virou medalhista de ouro. E você consegue, por exemplo, contar a história dela, que é uma história extremamente interessante para o esporte, para as pessoas que podem seguir o seu exemplo, a criança, jovens, tal. Você consegue contar isso de uma maneira divertida. O jornalismo esportivo permite isso, né? Isso aí é um ponto positivo que a professora Débora falou. Assim, a gente não pode olhar o infotenimento falando, nossa, não, isso atrapalha o jornalismo. Não, você tem que saber lidar com isso, você tem que saber trabalhar isso, tem que saber balancear. E aí o jornalismo esportivo, ele exige esse olhar, né, dos dois lados. Eu vou citar um exemplo do mês de outubro, que saiu uma matéria no Correio Brasiliense falando que o ministro do esporte viajaria para o Catar para acompanhar o Mundial de Ciclismo, acompanhado de 8 assessores, sendo que o Brasil não tem representantes no Mundial. E o ministro de Esportes é um fã de ciclismo. E ele vai levar 8 assessores. Isso aí é uma matéria para estar no Globo Esporte. O Globo Esporte ele é feito para divertir as pessoas basicamente com futebol e para vender, para divulgar os produtos Globos de esporte, né? É o Campeonato Brasileiro, aí quando tem alguma coisa no final de semana ali, pode ser de basquete, vôlei, que tem um espaço menor, vai ter uma matéria no Globo Esporte para chamar. Mas não é só isso o jornalismo esportivo, e aí é justamente que entra essa questão de balancear. Essa matéria do ministro do esporte, ela não pode sair só numa nota pequena no Correio Brasiliense, ela tem que sair no Globo Esporte, ela tem que sair no site globoesporte.com, ela tem que sair no programa da TV Bandeirantes de Esportes, na ESPN, enfim, essa questão. Eu lidei com isso, assim, ainda mesmo assim, no caso do UOL, a internet, por ser um espaço amplo, diferentemente de um programa de TV que você tem o tempo reduzido ali, ainda você tem todo um espaço para fazer as duas coisas. E a gente tinha uma equipe voltada mais para trabalhar o dia a dia do esporte como diversão e entretenimento, mas você tem uma equipe para investigar, para ir atrás desses casos e tal. E é isso, né? O desafio do jornalista e aí também a empresa, né? Quem está na chefia da empresa e precisa ter esse olhar é fazer os dois lados. Mas a questão que isso aí muitas vezes não interessa financeiramente, economicamente para a empresa. Até perguntar isso, por exemplo, uma pauta que demanda mais apuração, por exemplo, assim, às vezes ela não tem tantos cliques, não tem tantos acessos como deveria ter, e uma pauta muito mais simples sobre a irmã do Neymar fez luzes no cabelo, tem muito mais acesso. De uma maneira muito mais simples, que nem você olhou no Instagram dela e já descobriu. Isso incomoda de alguma forma, assim? O que você acha dessa busca por cliques que é muito maior do que na real o jornalismo mesmo? Assim? Para mim incomoda, mas a questão é que, eu comentei anteriormente, o jornalismo ele reflete a sociedade, né? Isso é um problema cultural, no Brasil ainda, por todo o problema de educação que temos, tal. E aí, né, voltando ao assunto de que as grandes empresas jornalísticas, elas vão atrás do lucro, de audiência, tal, e isso acaba sendo trabalhado.
provavelmente incomoda para muita gente. E isso aí a gente percebe, por exemplo, na internet. Se você entrar numa matéria caça-clique, pode ser, né, o exemplo que você citou da irmã do Neymar, enfim, se você for lá para a área ali de comentários, você vai ver críticas, né, das pessoas. Nossa, que interessante isso, hein, mudou meu dia, né, nossa, agora eu sou uma pessoa muito mais inteligente. Então você tem, ainda mais no esporte, o esporte ele mexe muito com a paixão, né, e aí você tem nichos de espectadores e leitores, enfim, que gostam do esporte, da prática do esporte, gostam de modalidades que não são trabalhadas. Se você pensar do esporte não só como grandes modalidades competitivas, mas se você pensar o esporte como educação, se você pensar o esporte como indo aqui na educação física da USP, se você conversar com um professor de educação física, com um aluno, e você perguntar para ele o que ele acha da cobertura esportiva do Brasil, falando sobre esporte mesmo, provavelmente você vai ouvir críticas. Então, assim, no meu caso incomoda muita gente, mas aí no resultado final dá audiência e tá lá por causa disso, né? É isso. Olha, aí a gente tem um embate que na verdade é clássico, muito antigo, não é uma coisa que a gente inventou agora. A história é entre interesse público e interesse do público. Então, nós não estamos reinventando a roda. Nós estamos simplesmente trazendo para o mundo contemporâneo algo que é um debate fundamental dentro do jornalismo. Todos os dias, os jornalistas de todos os lugares do mundo, eles debatem isso de acordo com o que eles vão produzir. A gente vai colocar o que no jornal hoje? Não é verdade? Então, em cada reunião de pauta, a gente vai ter essa grande questão, todos os dias acontecendo, todos os dias debatendo. Então, determinadas atitudes, elas são recorrentes e fazem parte da área. Não é algo do outro mundo, tá certo? Se a gente for, porque isso daí está muito ligado, nesse caso, ao sensacionalismo. Sensacionalismo, ele está junto com o jornalismo. Se a gente escorregar um pouquinho para um lado, a gente já está sendo sensacionalista. Tá? Não é que a pessoa teve, muitas vezes, esta ideia, este objetivo, mas pode acontecer. Tá? Também pode acontecer de que o objetivo declaradamente foi esse. Tá? Mas, enfim, são grandes questões que fazem parte de como se faz jornalismo. E isso é muito antigo para a gente pensar, não é de agora. Só que nós estamos repensando a partir de uma sociedade